Oi, gente, tudo bem? Cheguei, vamos lá. Muito bem. É engraçado porque o nosso mundo de faz de conta é um mundo bem difícil de ser resolvido, porque nós iniciamos o nosso eu preciso de paz, eu vou ter paz. Eu quero ter paz. Então, você, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu sobrinho, meu amigo, meu vizinho, meu colega de trabalho, meu chefe, o dono da empresa onde eu trabalho, o motorista de ônibus, do ônibus, né? Sei lá, o maquinista, porque agora a maioria dos trens, vários trens já não tem mais maquinista, é elétrico. Então você vai ter que conversar assim com, sei lá, alguma coisa, né? Todas as pessoas que fazem parte da sua vida diária terão que mudar, porque você precisa mudar. Isso não vai acontecer. Não existe isso. Cada emocional é um emocional. O livre-arbítrio que eu tenho, o outro também tem. É igual para todos e muda aquele que desperta a consciência. O despertar da consciência é pensar: eu sou emocional. Eu tenho uma bagagem emocional que não é minha, que é dos meus pais, dos meus avós, sei lá, do cuidador, porque o nosso modelo familiar agora não é um modelo de pai e mãe apenas. Pai e mãe pode ser um avô, pode ser um tio, né, avó, tia, padrinho, madrinha, vizinho, vizinha, porque tem uns que a vizinha vai buscar o filho dela, né? Já aproveita, pega o filho da outra vizinha que chega, sei lá, 10 horas da noite e a criança sai às 5 da tarde, então às 5 da tarde, das 5 horas da tarde até às 10 da noite, que ela sai às 10, ela vai chegar às 11, então até às 11 horas da noite essa vizinha será a cuidadora, o marido também será o cuidador. Então, um novo modelo familiar se formou. E isso pode ser a tia da creche, né? A professora da escolinha e tudo mais, pode ser todo um núcleo, enfim, familiar, um núcleo consanguíneo ou não. E aí a gente leva essas bagagens de todas as pessoas que convivemos na infância e até na idade adulta, você vai convivendo com as pessoas, você vai colhendo aqui e ali, é claro que aí você já tem o seu livre arbítrio definido, então você vai pegar algo que seja condizente, né, com a sua índole, do contrário você rejeita aquela situação. Porque se você for, por exemplo, amiga de um bandido, uma pessoa que gosta de assaltar, de receber, assim, assaltar banco, por exemplo. A pessoa está sempre cheia da grana. Vender drogas, a pessoa está sempre cheia da grana, né? Infelizmente. Quer dizer, utiliza aquilo para o mal. Se você não faz parte desse núcleo, você não vai aceitar essa ajuda financeira. A pessoa fala, não, eu estou te dando, é meu, eu te dou, mas a pessoa roubou, a pessoa furtou, a pessoa pegou de algum lugar, né? Então, a gente precisa saber qual é o nosso lugar. E aí nós não vamos adentrar a esse núcleo e nem manusear nenhum tipo de dinheiro, né, ilícito ou conduta ilícita. Não precisa ser exatamente dinheiro, pode ser qualquer situação, qualquer conduta, qualquer prática ilícita, né? E nós precisamos olhar para nós e descobrirmos de que barro nós somos feitos. Você deve estar dizendo assim, olha,
Deus foi lá, pegou um monte de terra, mexeu. Ele colocou água ou não? Ai, não sei. Tá. Calma. Só perguntei. Ele pegou um monte de terra, ele manuseou, mas ele não colocou água. Bateu lá, fez lá uma pessoa e pronto. O espírito dele estava naquela pessoa, aquela pessoa levantou. Bom, ele teve que tirar uma costela depois para poder fazer a mulher, não foi? Enfim. Mas é desse barro que foi feito. Estranho, né? São coisas assim interessantes que a gente começa a se questionar. Mas aí entra a pessoa intolerante. Cala a boca! Tá vendo que é assim que foi feito? É assim que tá na Bíblia? Não. Tava no texto? É a compreensão ou a interpretação? O que a gente faz com a Bíblia? A gente compreende ou interpreta? Interpretar. Tá no texto? Compreender. Tá fora, tá dentro do texto? Como funciona? Não sei. Bom, mas aí, brincadeiras à parte. E não é brincadeira não, presta atenção, tá? Porque compreender e interpretar o texto é uma coisa completamente diferente. Você leu, você compreendeu algo que está ali no texto. Aí você, né, vai interpretar baseado no que está no texto. É muito comum levarmos ferro nas provas, mas tudo bem. Quando nós começamos a observar o nosso emocional, nós começamos a ver que não importa de que barros fomos feitos, de que barro viemos, o que importa é a nossa atitude após o sopro de vida que Deus nos deu. E não adianta a gente ficar discutindo se já tinha mais pessoas morando aqui, se já tinha menos pessoas morando aqui, se Adão e Eva foram as primeiras pessoas que moravam aqui, se já existia comunicação com o Espírito antes. E aí começa aquele debate. Aí você fala, olha, você vai lá na Bíblia, ou procura no Google essa parte, tá lá. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Então eles decidiram pegá-las como mulher, como esposa. Decidiram desposá-las. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Quem eram os filhos de Deus? Então, humanos e espíritos viviam juntos. Por quê? Porque os espíritos haviam reencarnados ali. Então, eles poderiam, mas para pegá-las como esposa. Mas não era só Caim, Abel, Adão e Eva, e depois o Sete, que é o filho lá, depois que Caim matou Abel e fugiu. E aí Caim casou com não sei quem lá. Era só Adão, Eva, Caim. Onde ele arrumou mulher? Ele casou com filhos de quem? Filha, no caso. De quem? E depois veio o Sete. O Sete, ele casou com quem? Depois, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas essas criaturas casaram com quem, gente? Porque Adão casou com Eva. Tá, vá lá. Deus tirou Eva da costela de Adão. Mas e os demais? Casaram com quem? Com a própria mãe? Acho que não, né? E com certeza não. Então há algo no reino de Maribel que não está escrito. Que nós lendo pensamos, que nós lendo descobrimos.
que nós lendo verificamos. E observando que um é negro, outro é branco, outro é índio, outro é japonês, né? Outro é sei lá o que, né? E cada um tem uma cor. Logo, essas pessoas, né, já existiam nessa época. Por isso, os enlaces, né? Os casamentos, que na época não era casamento, mas era a união, né? A procriação. Mas quando a pessoa é abilolada e só fica ali, ela não consegue fazer esse tipo de questionamento. Ela não consegue descobrir que há algo mais no reino de Maribel. E aí, eu sempre cito o reino de Maribel. Quem é Maribel? Não sei. Eu acho que é porque eu assisti Tinkerbell. Minha sobrinha assistia muito Tinkerbell, que é uma fadinha que ela, no reino das fadas, simplesmente tem uma flor, e aí quando a flor, na primavera, quando a flor desabrocha, pode ser que nasça uma fada daquela flor. E a fada que nasce, ela não tem história, ela não tem nada, mas ela, por magia, tem afinidade com alguma coisa da natureza, com a primavera, com o verão, com o outono ou o inverno. Então ela vai cuidar, ou então é a fada que vai cuidar das coisas. E a Tinkerbell, ela foi dada como fada, eu acho que é da primavera, ela não tinha nada a ver com a primavera. A índole dela era completamente diferente da primavera. Ela gostava de construir coisas. E aí foi bem difícil, mas depois ela conseguiu. Então eu assisti Tinkerbell e aí, por algum motivo, eu comecei a falar sobre Reino de Maribel, que é uma coisa abstrata, é uma coisa assim que surge do nada, é uma coisa que, assim, né, a olhos nus é impossível que aconteça. Mas nós precisamos observar as nossas emoções e precisamos descobrir as coisas que cercam a nossa volta. Aí você pode dizer, bom, mas você fugiu do tema, você veio falar de Adão, Eva, de Caim, de Abel, sobre os filhos de Deus que viram que os filhos dos homens eram belos, as filhas dos homens eram belas e decidiu pegá-las como mulher. Por aí vai. E consequência, né? Não fala na Bíblia, só fala dos filhos de Deus que pegaram as filhas dos homens como mulher. Isso significa que quando o homem teve filho, né? Ele também achou lindo, né? E aí as filhas de Deus casaram com com os filhos dos homens. Mas isso tudo é para dizer que o nosso emocional é limitado, que nós somos limitados, que nós vivemos a nossa crença do nosso dia a dia, na nossa religião, seja lá qual seja ela, e nós cremos realmente que aquilo que o pastor fala, que o padre fala, que tudo fala, daquilo que ele nos mostra na Bíblia é verdadeiro. Fora aquilo não há mais nada. E há muitas coisas ali que ele, devido, ou ela, né, pastora, sei lá, devido entender que você não tem estrutura para ver aquilo, que você é pessoa simples, pessoa isso, pessoa aquilo, não fala sobre aquilo. Ou se fala, isso aí não é assim, porque é assado, porque e dá as considerações dela. São homens e mulheres como nós, que pode estudar e debater sobre qualquer assunto, mas não pode dizer com propriedade que aquilo que está na Bíblia é falso ou mentiroso, ou é de um outro viés, porque é uma outra situação. E aí entra nesses embates de, não tinha comunicação com o Espírito. Como não, gente? A Bíblia inteira fala sobre isso, de comunicação com o Espírito. Jó, no seu desespero total, ele falava assim, ai meu Deus, não vejo a hora de transcender, para retornar a esse mundo numa condição melhor. Ele não foi exatamente nessa palavra que ele disse, mas ele disse uma palavra similar. Eu não vejo a hora de eu transcender. É só você ler Jó, que não é grande, mas também não é pequeno, né? O livro de Jó. Você vai ver várias passagens que ele diz assim, pelo menos em algumas ele diz assim,
Por exemplo, não vejo a hora de eu transcender, que venha logo, né, a morte, mas ele não se refere à morte como morte, ele diz a passagem para que eu possa para que eu possa retornar e ter uma vida melhor, isso e aquilo. Então, o retornar diz de que ele vai ter a passagem, e aí, depois da passagem, não é hora de retornar com o esquecimento para ele ter uma vida melhor. Então, né, e várias outras coisas da Bíblia, comunicação com o Espírito, comunicação com tudo, só que nós nos achamos tão inferior, mas tão inferior, que nós olhamos para nós e dizemos assim, olha, só na Bíblia havia comunicação entre os homens e Deus e os anjos de Deus, porque toda a comunicação que está ali foi com o anjo de Deus, tá? Fora isso, só ali. Nós não somos capazes. Só que virou, mexeu, a gente vê alguém que diz falar com Jesus Cristo, que diz falar com um anjo, que diz falar com Nossa Senhora, com São Pedro, com Santo Antônio, com não sei o que, mas ao mesmo tempo se camufla. Então, isso tudo que eu estou falando é para nós vermos o quanto nós somos limitados, o quanto nós queremos que o outro mude, mas nós não estamos dispostos a mudar. Quer dizer, o anjo pode vir falar comigo, um santo pode vir falar comigo, Deus pode vir falar comigo, mas eu estou com a minha síndrome Gabriela, porque eu nasci assim, eu vivi assim, para sempre assim, Gabriela. Ótimo. Então, eu não mudo, são as pessoas que precisam mudar para eu ter a sensação de alívio e, consequentemente, eu entrar na vibe, como diz, para eu entrar na sintonia daquelas boa, né? Sintonia boa daquelas pessoas e resolver todos os meus problemas. Mas virou, mexeu, eu posso me desestruturar, mas aquelas pessoas precisam estar estruturadas para que me cause um bom ambiente, para que eu não sofra. É assim que nós pensamos. Então nós precisamos mudar, porque se você assistir isso tudo olhando de perto, você vai ver onde está o problema. O problema está em mim, está em você, está em outras pessoas. Cada um está com seus problemas. Agora, quem vai querer resolver o seu próprio problema e deixar o outro esperar o tempo dele? Porque a hora que evoluir, a hora que ela evoluir, ela vai resolver o problema dela. Ele vai resolver o problema dele. Se não conseguir, vai procurar um especialista, ou então vai vir procurar a si mesmo, porque muitas vezes a hora que a gente começa a mudar, as pessoas falam, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que houve, eu só sei que você está mudando, e se você está mudando, se você está mudada, se algo mudou, e se você não retornou a cometer os mesmos erros que você cometia, então eu também posso conseguir, me ajuda. E aí você tenta ajudar a pessoa e vai indo e consegue ajudar. Então vamos mudar o nosso emocional e vamos ver o quanto nós somos progressistas, que nós podemos mudar o mundo para que o mundo mude a gente. É a gente que começa a mudar. Nós começamos a mudar e as pessoas mudam, começam a mudar quando elas sentirem no coração dela que ela deve, sabe? Não é, ai, não sei. Deus prepara. Deus prepara a partir do momento que você já está se preparando. Aí Ele te dá a bênção para que você consiga resolver. Pensemos nisso e mudemos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!